Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. O Espiritismo nos convida a elevar um estandarte. Fora da caridade não há salvação. Esta proposta trazida pela doutrina espírita, ela nos remete a aprofundar um pouco mais os nossos conceitos diante da caridade. E é interessante que no capítulo do Evangelho que trata desse assunto, Kardec já coloca logo de cara uma profecia de Jesus. Jesus descreve o momento do juízo final, que para muitas religiões está por vir, que é o momento da separação do joio e do trigo, onde os bons serão agraciados com o paraíso e os maus serão condenados ao inferno. E essa profecia do Cristo, ela é muito interessante porque ela traz um conceito do que nós precisamos fazer para que sejamos escolhidos. Ela diz mais ou menos assim, que o rei em toda a sua majestade irá pairar sobre as nuvens, acompanhados dos seus anjos. Então, por aí, nós já tiramos essa visão de que não haverá o retorno físico do Cristo ao mundo, que ele retornará em toda a sua majestade, mas irá pairar sobre as nuvens. Então, a presença espiritual. Continuando na profecia, Jesus diz que todas as nações serão reunidas à sua presença. Quer dizer, todos os habitantes do nosso mundo, todos os espíritos que aqui estão estagiando nesse processo de evolução, pautado por provas, que são os nossos defeitos já conhecidos e aos quais nós desejamos provar que conseguimos superar, e pelas expiações, que são aqueles defeitos que nós ainda temos, mas que temos dificuldades de admitir. Então, a vida nos oferece os meios para que nós identifiquemos e combatamos esses defeitos. Então, todos os espíritos em provas e expiações estarão nesse momento diante do Cristo. E ele irá separar os bons dos maus. O interessante é que o conceito que vai identificar, a partir dessa profecia, quem é bom e quem é mau, é a caridade. Quem não vai se lembrar do texto bíblico que diz: vós que sois justos, vinde e ficai à minha direita. Porque quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. Quando estive nu, me vestistes. Quando estava doente, me visitastes. Quando fui preso, fostes me ver. Então, o conceito de caridade em relação ao próximo é o divisor de águas. E o mais interessante desse momento da profecia do Cristo é que aqueles justos, aqueles que foram escolhidos para ficarem à direita do Mestre, eles se admiram com essa situação e dizem: mas Senhor, quando foi que fizemos tudo isso por vós? E então o rei lhes responde: todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, era a mim que fazis. Então fica evidente na profecia do Cristo que o que irá nos separar é a ação do amor ao próximo. É o desejo de realizar algo a alguém sem segundas intenções. Então, dar de comer, dar de vestir, mas não com a intenção de que com isso alcancemos o paraíso, mas fazendo espontaneamente, oferecendo o nosso amor em benefício daqueles que necessitam. É dessa forma que a profecia nos distingue, porque quando fazemos algo a alguém com o objetivo de alcançar a felicidade ou a vida eterna, como está descrito na profecia, nós estamos fazendo uma troca. E aí perdemos a espontaneidade do sentimento da caridade. Então, quando a profecia se faz, fica muito claro, muito evidente, que aqueles escolhidos, os justos,
fizeram tudo o que fizeram em benefício uns dos outros, sem esperar nada em troca, de uma forma espontânea. Não havia troca. Por isso a surpresa. Quando foi, Senhor, que nós fizemos tudo isso a vós? Todas as vezes que fizesses a um desses pequeninos, era a mim que fazias. Esse é o texto bíblico. E a continuação, ela é muito rigorosa, porque ela diz: vós que foram injustos, ficai à minha esquerda, apartai-vos de mim, porque não fizestes a caridade, e por isso irão sofrer as consequências. E aí a promessa do fogo do inferno, que traz essa visão do julgamento final, onde os seres serão condenados de uma forma eterna. Aqueles que forem bons, eternamente no paraíso. Aqueles que forem ruins, vão ficar eternamente no sofrimento. Assim é a profecia. Mas nós, como estudiosos do Espiritismo, conscientes das reencarnações, das inúmeras oportunidades que Deus nos oferece para que nós possamos evoluir, então precisamos retirar as figuras fortes, essas imagens coloridas que Jesus trouxe para aqueles corações endurecidos. Naquela ocasião, há mais de 2000 anos, as pessoas ainda tinham muita dificuldade de compreender o que era a eternidade, o que é a felicidade plena. Então, o paraíso era descrito como um lugar de delícias, né? Um lugar onde todos os nossos desejos são satisfeitos e que nós não precisaríamos mais trabalhar. É uma ideia interessante. E que o inferno é um lugar de sofrimento, de dor, de castigo. Essa visão que era necessário naquela época, porque as pessoas tinham muita dificuldade ainda de compreender a eternidade ou a imortalidade do espírito. Mas há anos se passaram, muito nos foi oferecido, inclusive a terceira revelação, que a doutrina espírita vem nos revelar a continuidade da vida e vem nos mostrar o estado em que os espíritos se encontram após cada experiência na vida terrena, após cada encarnação. Então nós vamos percebendo que o sentido da profecia do Cristo, ela se refere às transformações íntimas que são tão necessárias para que nós encontremos a felicidade. E que o paraíso não é um lugar específico, não é um lugar de delícias onde nossos desejos serão satisfeitos, mas uma condição de espírito, uma condição em que o ser tem a consciência tranquila de ter feito o melhor ao seu alcance, portanto, vive a felicidade. E essa felicidade conquistada pela evolução moral, pela reforma íntima, ela jamais nos será tirada. Por isso, eternamente felizes. No entanto, aqueles que ainda têm o seu coração endurecido e que pelo egoísmo se apartam do próximo, eles que não conseguem praticar a caridade pelo egoísmo de ter dentro de si os objetivos como ele sendo a principal elemento, quer dizer, a minha felicidade é importante, o outro que construa a dele, né? Essa posição egoísta que nos impede de compartilhar o que nós conquistamos com as pessoas que convivem conosco e que muitas vezes necessitam de auxílio. Não é? Esse coração endurecido que leva à ganância, que leva à busca dos bens materiais, a fama, a fortuna, o reconhecimento da sociedade como princípio de felicidade. Estas pessoas, elas no momento da desencarnação, elas vão sofrer as consequências de tudo isso. Serão castigadas? Claro que não. Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. E Ele não castiga nenhum de nós. O que existe são leis perfeitas e imutáveis, às quais nós estamos submetidos. Então, de acordo com o nosso comportamento, nós vamos construindo o nosso futuro.
E as pessoas que viveram de uma forma egoísta, que valorizaram as coisas materiais, a posse, né, o controle de outras pessoas, inclusive, se achando melhores, né, o orgulho, toda essa condição que é vivenciada numa experiência em uma encarnação, ao desencarnar, essa pessoa ela vai ter um choque de realidade. Por quê? Todos esses valores que eram muito cultuados, a riqueza material, a imponência social, né, o poder sobre as outras pessoas, no momento da desencarnação, isso tudo termina. Fica tudo aqui na Terra. Né? Muitas dessas pessoas que detinham o poder e se achavam melhores do que as outras, quando desencarnam, são esquecidas. Porque não deixaram um legado. Deixaram apenas a sua presença, a sua ostentação. E isso passa. Ao chegar no plano espiritual, em que todos os valores que esse ser cultuou durante toda uma existência ficam extintos, quando ele vê todo o seu patrimônio dilapidado pelos herdeiros e vê o seu nome entrar em esquecimento diante de outros que vão tomar o seu lugar, na evidência da sociedade, nos valores, na valorização excessiva que se dá às coisas materiais no nosso mundo nesse momento, quando ele se vê esquecido, ele vai sofrer. Então, o sofrimento daqueles que não conseguiram colocar o amor em prática através da caridade, este sofrimento não é uma punição de Deus, não é um castigo eterno do fogo, do enxofre, enfim, como está descrito lá no inferno de Dante, por exemplo. Não é esse o sofrimento, mas a decepção, a consciência pesada das atitudes realizadas para se manter no poder, a consciência pesada de ter virado as costas para aquele que tanto necessita, e muitas vezes, revendo esse ser humilde também no plano espiritual, todo iluminado, lhe estendendo a mão para levantá-lo do seu sofrimento, para retirá-lo da sua condição de angústia, do ranger de dentes, como está descrito por Jesus, ele ainda se sinta humilhado. E aí o sofrimento ainda maior, vindo do orgulho exacerbado que o conduziu. Então, a profecia do Cristo, ela não está se referindo especificamente ao momento. Hoje Jesus retornará e irá separar os bons dos maus. Os bons vão para o paraíso, os maus vão para o inferno. Não. Jesus nos convida a revermos diariamente o nosso comportamento. Revermos diariamente os sentimentos que ainda nos governam e que nos conduzem, nos intuindo para que tomemos nossas decisões. E à medida em que nós exercitarmos a caridade, conforme está descrito no Evangelho, nessa passagem, de uma forma espontânea, sem esperar nada em troca, nós seremos surpreendidos ao desencarnar por uma consciência tranquila, pela gratidão das preces daqueles que foram assistidos pelas nossas mãos, num esforço espontâneo e sem troca, né? Aquele desejo espontâneo de realizar algo em benefício de alguém, sem esperar nada em troca. E ao voltarmos à parte espiritual, nós vamos receber essas vibrações de agradecimento, nós vamos receber as preces e sentir na nossa consciência que fizemos o necessário, que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, seguindo a orientação do Cristo de fazer o bem até o limite das nossas forças. Esse é o paraíso, uma condição de felicidade íntima, porque não teremos os conflitos com as paixões do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que hoje nos fazem ainda sofrermos, mesmo enquanto encarnados, né? Por não termos nossos desejos realizados, por não termos atingido o grau social que nós gostaríamos, e tudo isso relacionado a uma vida transitória, temporária, que é a vida material. Então, o que Jesus nos convida e diz que a salvação está relacionada com essa
nosso esforço de transformar as nossas atitudes, não é? de nos libertarmos das coisas materiais, valorizando a vida como espírito imortal, esse esforço é que vai nos trazer a paz, a consciência tranquila, a serenidade em qualquer instante, seja encarnados durante as provas e as expiações necessárias para a nossa evolução, seja desencarnado. Porque a ação da caridade, ela é uma consequência da humildade do ser, de ver no outro alguém igual a si, não é? De perceber na necessidade do próximo, não uma superioridade, né? Eu estou bem e o outro está mal, eu estou numa situação confortável pelo meu trabalho, pelo meu esforço, então eu sou melhor do que aquele que não está. Não é esse sentimento. Quando nós praticamos a caridade na forma que Jesus a coloca, nós estamos vencendo essas barreiras e vencendo o nosso egoísmo e colocando aquele ser que hoje está numa condição de penúria, de dificuldade, mas ao alcance das nossas mãos, quer dizer, aquele que nós conseguimos auxiliar com o nosso esforço, podemos elevá-lo com a nossa boa vontade, com o nosso sincero desejo de ampará-lo e ajudá-lo. Esse ser é igual a nós. Ele não é nem melhor nem pior. É nosso irmão. Então, essa construção do sentimento de igualdade, em que, como Jesus diz, que nós somos todos filhos do mesmo Deus, portanto somos irmãos. Essa igualdade, ela só vai ser atingida quando nós exercitarmos a caridade plenamente, fazendo o melhor ao nosso alcance em benefício daquele que está ao caminho. Falando nisso, nesse capítulo do Evangelho, Kardec coloca também a parábola do bom samaritano, muito conhecida e difundida. Essa parábola ela foi contada por Jesus no momento em que um fariseu pergunta a ele qual a maior lei. E Jesus lhe responde: a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, muito semelhante à primeira, amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Então, Jesus resume nesse sentimento de amor, cuja caridade é um instrumento, toda a lei e os profetas. O nosso objetivo principal na nossa existência é atingir esse, ter esse sentimento em relação ao próximo, a viver em igualdade, portanto, sendo humilde, exercitando o amor ao próximo através da caridade. Então, Jesus coloca esse como principal, toda a lei e os profetas. É o nosso objetivo principal, é viver assim, em harmonia uns com os outros. E então, esse fariseu questiona Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus, então, nos fala da parábola do bom samaritano, onde um homem que estava vindo de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado, ele é agredido, desprovido de todos os seus bens e abandonado ao caminho, à beira da morte. Jesus nos conta, nessa parábola, que um sacerdote estava passando por ali, também de Jerusalém, descendo de Jerusalém a Jericó, e olhando aquele ser em agonia, ele passa ao lado. Mais tarde, outro membro do templo, um saduceu, também é membro do templo, passa por ali e também toma a mesma atitude do sacerdote, também passa ao lado. Mas o samaritano, que passava por ali, vendo aquele ser abandonado à beira do caminho, ele vai, ele unta suas feridas, ele o coloca na sua montaria, o leva até uma estalagem e ali cuida dele. E no dia seguinte, deixa com o dono da estalagem 2 moedas para que ele seja cuidado. E caso os valores não sejam suficientes, que no seu retorno
ele pagaria o que fosse necessário. Então Jesus pergunta ao fariseu: qual desses é o próximo daquele que estava à beira do caminho? E o fariseu responde: é aquele que teve compaixão para com ele. Vai e faz o mesmo, disse Jesus ao fariseu, que ele pudesse colocar em prática, então, essa lei maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como? Agindo conforme o samaritano. As características dessa parábola, elas são muito importantes. Por quê? O sacerdote era considerado um ser puro. Era o único que tinha acesso a todos os espaços do templo de Salomão, inclusive onde se encontrava a Arca da Aliança, onde guardavam os 10 mandamentos. Né? Então, esse setor do templo de Salomão era de acesso exclusivo ao sacerdote. Ninguém mais podia entrar lá. Então, ele tinha, diante da sociedade judaica, esse aspecto de pureza. O saduceu, ele era um trabalhador do templo. E, apesar de não ter a mesma importância do sacerdote, também tinha essa característica da religiosidade, né? Do trabalho no templo de Salomão, o templo de Deus, a casa de Deus, para os judeus. E o samaritano? O samaritano era um herege. A Samaria havia sido invadida inúmeras vezes por agressores dos judeus. E houve uma miscigenação com aquele povo. Então, por essa mistura, o samaritano era considerado impuro na visão do judeu. Então, você vê o sacerdote, que é o maior do templo, símbolo de pureza da religião judaica, o saduceu, um trabalhador do templo, símbolo de pureza da religião judaica, e o samaritano, um herege. E Jesus elege o samaritano como aquele que agiu com compaixão, mostrando na parábola, principalmente para o fariseu, que era um doutor da lei, que não adiantava os exteriores, que não adianta nós acreditarmos em Deus plenamente, que nós frequentemos o centro espírita, que nós vamos tomar o passe quando isso for permitido, né? Quando nossas reuniões públicas puderem se realizar novamente. Então, que nós vamos até a igreja, que nós praticamos todos os rituais, que nós vamos ao culto, enfim. Que tudo isso, que é o símbolo do sacerdote, que é o maior do templo, todas essas atitudes relacionadas à religiosidade, elas são menores que a atitude, a ação de atender às necessidades daqueles que sofrem. Então, o samaritano, mesmo sendo um povo herege, sendo considerados impuros pelos judeus, Jesus mostra que a atitude em relação ao próximo é que faz dele um ser melhor. Então, nós compreendendo através da profecia trazida na primeira parte do capítulo do Evangelho e o complemento trazido pela parábola do bom samaritano, que Jesus ele deixa muito claro que não adianta nós praticarmos atos exteriores, que não adianta nós dizermos que acreditamos em Deus e ajoelharmos nos templos e fazermos longas orações e colocarmos toda o nosso sentimento de amor a Deus simplesmente na adoração. Que são as nossas atitudes que vão nos transformar. São as nossas atitudes que vão nos conduzir para esse paraíso, para a vida eterna, conforme foi prometido na profecia e também nesse momento em que o fariseu questiona Jesus. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Foi essa a pergunta do fariseu. São as nossas ações. São os nossos sentimentos em relação ao nosso próximo. Que vão nos conduzir para uma situação de felicidade, que é o paraíso. A salvação que está no estandarte da doutrina espírita, fora da caridade, não a salvação. A salvação, ela está relacionada com essa transformação íntima de valores, que nos leve
a ver o próximo como nosso irmão, como alguém igual a nós. E que se nesse momento nós estamos em condições de ajudá-lo, num próximo momento ou em momentos anteriores, nas inúmeras encarnações que nós já tivemos, de experiências nesse mundo de provas e expiações, talvez ele tenha estendido a mão para nós. E seja, através desse ser necessitado, a grande prova de transformação íntima que precisamos demonstrar pelas nossas atitudes. Então, a salvação, quer dizer, estar num lugar melhor, estar a salvo do sofrimento, vivenciar a paz interior e a felicidade eternas, elas só vão ser conquistadas a partir das transformações das nossas atitudes. Porque é através da caridade que nós vamos exercitar a lei maior, a lei de amor. Nós vamos colocar em prática esse ensinamento do Cristo, que nos remete a tantas transformações, né? Aqui nesse capítulo do Evangelho, Kardec também cita todos os itens do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que para mim é uma instrução do que nós precisamos transformar em nós. Então, bem-aventurados os aflitos, quer dizer, tenhamos resignação diante das provas que são consequências de nós mesmos, na lei de causa e efeito. Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, aqueles que são humildes, que se reconhecem como pessoas em evolução, imperfeitos, porque estamos no mundo de provas e expiações, e aceita o próximo como ele é, na medida em que compreende que Deus nos colocou todos com o mesmo livre-arbítrio e cada um constrói a sua evolução a partir do seu próprio esforço. Então, a humildade de sabermos quem nós somos nos fará compreender e aceitar melhor aquele que está caminhando ao nosso lado, na compreensão da humildade. Tá? Nós sabendo quem somos, a opinião do outro vai nos ajudar a evoluir, mas jamais vai nos ferir, porque não teremos o orgulho como empecilho para reconhecer as nossas próprias imperfeições. Esse é o caminho da humildade. Então, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, todos esses caminhos que o Sermão da Montanha nos oferece é para a nossa transformação. São metas que nós precisamos ter diante da nossa semelhante. E a caridade é o resultante de tudo isso. Quando nós conseguirmos essa transformação íntima, então agiremos com humildade, com misericórdia, com paciência, com brandura diante daqueles que estão caminhando ao nosso lado. Então a gente percebe que o exercício da caridade, ele nos liberta das paixões que ainda nos prendem a esse mundo de provas e expiações. Não é por acaso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque temos a necessidade dessa transformação íntima, vivenciando experiências sucessivas. Quando nós conquistarmos através da mudança, através desse instrumento divino que é a caridade, a prática do amor ao próximo, então teremos a felicidade eterna. Não é uma concessão de Deus àqueles que fizeram a caridade, mas a resultante da transformação íntima, porque a humildade, a misericórdia, a paciência, ser pacífico diante do próximo, ser brando diante das diferenças, tudo isso nós vamos conquistar à medida em que exercitarmos essa ferramenta maravilhosa que é a caridade. Tanto que Paulo coloca num texto muito lindo, mesmo que eu soubesse a língua dos homens e dos anjos, mesmo que eu tivesse todo o conhecimento, mesmo sem a caridade eu nada seria. Mesmo que eu doasse todos os meus bens aos pobres, sem a caridade eu nada seria. Então, Paulo, ele coloca nesse texto, que eu recomendo a leitura, é muito bonito, né? Ele está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Paulo mostra que não é só a ação de dar algo a alguém. A caridade vai além disso, porque ela está envolta num sentimento, algo muito maior. Não é só, mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, sem a caridade eu nada seria. Então, se percebe que não é só o ato de compartilhar, mas o sentimento que está envolvido nesse ato é que é a verdadeira caridade. A caridade, ela é um instrumento que pode ser utilizado por qualquer pessoa, a qualquer tempo. E é muito interessante isso. Nós vemos nas pessoas mais pobres, em que têm dificuldades de nutrição, muitas em comunidades, nós vemos e compartilhar o pouco que tem, na preocupação com o bem-estar do próximo. Então, a caridade ela não está restrita a quem tem bens ou conhecimento. É um sentimento. Quando olhamos para aquele homem que está à beira do caminho, que foi assaltado, está coberto de chagas e está quase à morte, e nós sentimos o desejo de ajudá-lo, como fez o samaritano, que o acolhe, que cura suas feridas, sem perguntar quem ele é, de onde ele veio, qual é a sua religião. Será que ele é samaritano também? Será que ele é judeu? Será que ele é romano? O texto não diz. O texto diz que é um homem que está ali. E o samaritano faz tudo ao seu alcance em benefício daquele ser, porque é seu irmão. Esse é o conceito da parábola do bom samaritano, que nos remete com transformação de sentimentos, porque não é mais apenas um homem que está à beira do caminho, mas alguém que está no meu caminho, a quem eu posso fazer algo, que eu posso estender a mão, que eu posso oferecer para curar suas feridas, que eu posso alimentá-lo. Não só com os bens materiais, mas também com o sentimento, com a compaixão, com o desejo sincero de que ele esteja melhor, que ele seja mais feliz. O samaritano, ele não questiona quem é aquele homem, se ele pode retribuir ou não. Ele não questiona se ele está sendo visto e se vai ser reconhecido como alguém benevolente. Ele está sozinho. Estão os dois à beira do caminho. Um necessitado e o outro em condições de ajudar. Esse é o sentimento da caridade. Por isso que Paulo nos fala que mesmo que eu doe todos os meus bens, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. Porque não é só o fato de distribuir, mas o sentimento que está envolto nessa ação, nessa atitude. Kardec se preocupa tanto com a caridade, que na questão 866 do Livro dos Espíritos, ele questiona os imortais sobre a caridade com Jesus. E a resposta vem: a caridade com Jesus é indulgente, é benevolente e perdoa. Indulgente porque não julga quais foram as causas que levaram aquele ser a estar num estado de necessidade. Muitas vezes a pessoa que bate a nossa porta nos pedindo auxílio, ela está em condição de rua, ela está adoecida pelas drogas ou pelo álcool. E ela vem naquela condição bater a nossa porta e pedir que nós compartilhemos algo nosso para com ele. Por que ele fez isso? Por que ele não trabalha como eu trabalho? Para conquistar as minhas necessidades. Por que ele está na rua? Não importa.
se nós tivermos o desejo de auxiliá-lo, não podemos julgá-lo. Por isso que a caridade com Jesus é indulgente. Ela não julga. Não importa quem é aquele homem que está à beira do caminho. O que importa é que ele precisa de auxílio. Não é assim a parábola do samaritano? Então, ser caridoso parte do princípio de que nós não vamos julgar aquele ser. Por que ele está naquela condição? Não importa. O que importa é a condição que temos de auxiliá-lo naquele instante. É isso que importa. A caridade é benevolente. Por quê? O sentimento que nós temos em relação àquele ser é de auxiliá-lo. É o exercício do amor ao próximo. Por isso que a caridade é um instrumento, é o amor em ação. Então nós precisamos desejar que aquele ser esteja numa condição melhor e fazer o que estiver ao nosso alcance. Por isso a caridade é benevolente. Ela olha para o ser à beira do caminho e oferece o que tivermos de melhor. A nossa montaria, nós vamos curar suas feridas. Naquele caso do ser que doente do álcool ou da droga, que bate na nossa porta e pede valores monetários, porque está com fome e quer comprar algo para comer. No fundo, ele quer o dinheiro para satisfazer o seu próprio vício. E muitas vezes nós oferecemos a ele a comida e não o dinheiro. Mesmo porque não seria caridoso oferecer a um drogado condições para se manter drogado. Oferecer a um alcoólatra condições para se manter alcoólatra. O que nós precisamos é dar a ele o que nós tivermos de melhor, em benefício dele. E alimentar o vício não seria algo que lhe traria benefício. Então, benevolente no sentido de oferecer a ele o melhor de nós, com o desejo sincero de que a vida dele melhore, de que ele esteja melhor, numa condição melhor. Então nós vamos, sem julgar por que ele está naquele estado, nós vamos compartilhar o que nós temos na vida material. Vamos ali, fazemos um prato de comida, compartilhamos aquilo que nós vamos consumir na nossa casa, o que já consumimos, e vamos preparar com todo carinho e colocar naquele alimento as vibrações de esperança, de paz, o desejo de que ele, alimentado, possa não só satisfazer ao corpo, mas também ao espírito. Na fé que temos de que Deus não abandona ninguém e que ele pode, a partir dali, com essas vibrações nossas, com esse nosso desejo da sua melhora, que ele evolua. Então nós entregamos aquele prato de comida àquele irmão que está ali, necessitado. E ele normalmente agradece. E nós voltamos para dentro do nosso lar. Mas ao chegarmos na cozinha, nos lembramos, puxa, a comida poderia oferecer um suco, quem sabe, para ajudá-lo a digerir melhor aquele alimento. Então corremos a preparar um copo com suco e aí levamos para o ser que provavelmente está sentado à nossa porta consumindo o alimento. Então nós vamos até ali e oferecemos aquele copo, mas ele já não está mais ali. O prato que foi preparado com carinho, partilhando o nosso alimento com aquele ser, está lançado ao chão. E aquele que estava à nossa porta há alguns instantes está na porta do nosso vizinho, pedindo lá. E nós ficamos com aquele copo de suco na mão. Qual o sentimento que invade o nosso ser? Será que nós vamos ficar revoltados com ele? Poxa, eu preparei o prato com tanto carinho, fiz até uma prece para envolver aquele alimento em fluidos benéficos e ele jogou fora. Será que ele merecia a minha atenção? Se nós sentirmos a revolta pela atitude daquele ser que nós quisermos ajudar com todo o nosso amor,
então não teremos feito a caridade conforme Jesus. Porque na questão 886, proposta por Kardec, os espíritos são claros. É preciso ter benevolência, é preciso ter indulgência, mas também perdoar. Porque a cada um será dado segundo as suas próprias obras. E aquele irmão, ele tem o livre-arbítrio para seguir as suas escolhas, fazer o seu caminho. E ele não desejava o alimento, ele desejava o recurso financeiro para sustentar o seu vício. No nosso coração, nós precisamos perdoar essa atitude e termos a consciência tranquila de termos feito o melhor ao nosso alcance, oferecendo a ele o alimento, oferecendo vibrações de esperança, oferecendo bons fluidos para aliviar o seu sofrimento. Foi isso que nós fizemos. O que ele fez com isso não importa. É por isso que é preciso perdoar, porque nós vamos conviver com a ingratidão daquelas pessoas a quem nos oferecemos o melhor de nós, mas que não estão satisfeitas com o nosso melhor. Elas querem mais. E por isso vão agir com a ingratidão. Para que nós para que nós possamos exercitar a caridade com Jesus. É preciso que tenhamos todos os sentimentos envolvidos de uma forma plena. É precisamos que tenhamos a bondade no nosso coração, a benevolência, o desejo de ajudar. Que tenhamos os olhos para olhar um ser, nosso irmão, que talvez na outra encarnação possa ter vivido lado a lado conosco. Olhar com indulgência, respeitando o seu direito de escolher seu caminho. Mas é preciso também que aceitemos as suas atitudes e que as perdoemos caso elas nos ofendam. E se isso aconteceu, é porque ainda não estamos preparados. Ainda precisamos do perdão como instrumento. Não conseguimos olhar para o nosso irmão e aceitá-lo como ele é, como fez o samaritano. O samaritano não sabia quem era. Se receberia gratidão, se receberia reconhecimento, se receberia algo em troca? Não importa. O que importa é o desejo de que aquele ser esteja melhor. E mesmo depois de ter jogado o prato de comida fora, que tenhamos a competência, a capacidade de orar a Deus por ele, para que ele se liberte do vício, para que ele possa encontrar um caminho melhor. Porque nós sabemos que tudo aquilo que fazemos nos trará consequências, boas ou más. E se ele escolheu esse caminho do vício, vai chegar um momento em que ele estará no fundo do poço. E um grande amigo, o João Laures, que é palestrante, dirigente de reunião mediúnica, meu irmão, um grande amigo, ele disse muitas vezes que quando nós chegamos no fundo do poço, não existe outro lugar para olhar, senão para cima. E é nesse momento que as nossas vibrações de esperança, esses fluidos que podemos emanar com os nossos desejos e sentimentos, de que aquele ser evolua, que ele possa se tornar uma pessoa melhor, é nesse momento que ele olhar para cima, é que ele vai absorver tudo isso. E quem sabe vai se lembrar das mãos que lhe foi estendida ao longo do caminho, das oportunidades que Deus ofereceu com a sua infinita misericórdia para que ele pudesse se libertar. E é nesse momento de fortalecimento, olhando para cima, lá do fundo do poço, é que ele vai conseguir sair. Porque Deus não abandona nenhum de nós. Está sempre ao nosso lado.
pronto para nos reerguer diante das quedas. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o amor em ação, é a prática da lei maior, na confiança de que Deus olha por nós. E quando nós o amamos sobre todas as coisas, compreendemos a sua justiça, a sua misericórdia, que nos oferece o melhor a cada instante. Também oferece, através do nosso semelhante, as oportunidades de combater em nós o que está errado. Os sentimentos que ainda nos afastam desse paraíso de uma consciência tranquila, de paz interior, de amizade plena com qualquer pessoa. Porque quando tivemos a caridade como principal instrumento das nossas ações, não vamos mais discutir com ninguém, não vamos mais ter mágoa ou rancor, nós vamos estar com o nosso coração puro e, consequentemente, mais felizes. Que possamos elevar esse estandarte fora da caridade não há salvação. E nos lembremos que somos espíritos imortais e que cada irmão que está caminhando ao nosso lado também busca a perfeição para a qual nós todos fomos criados. Se nós estamos um pouco à frente no caminho, que possamos estender a mão e carregar aqueles que estão atrás de nós, com a certeza de que aqueles que estão à nossa frente farão o mesmo quando a caridade for um instrumento do amor que Jesus nos convida a ter, uns para com os outros. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que as lições de hoje possam nos fortalecer para que construamos um caminho melhor, um caminho de esperança, mas principalmente de consciência tranquila e de paz interior. Esta é uma conquista para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe.